declaramos que Tu és Deus sobre esta casa, que Tu és Deus sobre, Senhor, cada pessoa que está aqui. Nós declaramos o senhorio de Cristo sobre nós, declaramos um culto agradável a Ti, declaramos um culto ao Senhor, declaramos homens e mulheres rendidas ao Teu nome. Declaramos, Senhor, que Tu és o nosso Deus e que não há outro maior que o Senhor, não há ninguém além de Ti neste lugar. Declaramos, Tu és o nosso Deus, governa sobre nós, governa sobre as nossas vidas. Se há enfermidade no nosso meio neste momento, que se retire. Se há, Senhor, alguém com a sua mente em conflito, que agora entre ordem na mente dessa pessoa. Se há alguém no nosso meio, Senhor, que está enfermo e que, meu Deus, tem vivido com essa enfermidade, em o nome de Jesus nós declaramos sobre a vida de cada um aqui presente cura, libertação, Senhor. Porque Tu és ainda o Deus que sara, Tu és ainda o Deus que cura, Tu és o Deus que opera milagres. Nós acreditamos em Ti, Senhor. A nossa fé permanece firme em Ti. Nós sabemos que Tu podes curar, nós sabemos que Tu podes arrancar a enfermidade. Para Ti não há grau de enfermidade, para Ti não há, Senhor, grau de enfermidade, porque Tu podes curar todas as coisas. Nós acreditamos nisso e é por isso que oramos, Pai. Declaramos cura sobre o enfermo, declaramos alegria sobre aquele que está triste, declaramos ordem sobre a vida daquele que está em desordem. Santo é Teu nome, Senhor. 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 Agora diga: Santo é Teu nome, Senhor. Santo é Teu nome, Senhor. Traga a glória de Deus nesse lugar. Não permita se sair desse lugar. Não saia da presença dEle. Não se distraia. Chore, palavra solta, Não se distraia. Não se distraia.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vira para um ladinho. Respira fundo, olha para um ladinho assim, ó. Dá uma cheiradinha. Sente o perfume de Cristo no teu irmão. Ele tem que cheirar Jesus. Aleluia. Respira no Espírito, não na carne. Se ele não passou Rexona, não tem problema. Sente o cheiro de Jesus nele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sente-se. Aleluia. Aleluia. Interessante que os nossos filhos descem lá para baixo e eles têm aprendido muito da palavra de Deus. A minha filha, ela entra no carro, às vezes me fazendo algumas perguntas acerca de personagens da Bíblia, de pessoas da palavra. E se você, papai, não estiver lendo a Bíblia, você vai levar pau do teu filho em casa. Eu faço questão, eu falo para a Luciana, para as pessoas que cuidam das crianças, para os educadores, eu falo, ensina a Bíblia para eles. Bastante Bíblia. Porque eles vão converter o coração dos pais. Aleluia. E aí os filhos e os pais vão ter que converter o coração deles aos filhos. Sabe por que às vezes os filhos têm que ensinar a palavra para os pais? É porque os pais perderam o lugar que foi dado a eles de ensinar a palavra para os filhos. Sabe de quem é a responsabilidade de ensinar o caminho do Senhor para os seus filhos? É tua, papai. E a da mãe? A da mãe é auxiliar você naquilo que você está fazendo. Se o teu filho se perdeu, se o teu filho não tem princípios, é porque você não ensinou a ele. A igreja precisa restaurar princípios, reestabelecer valores a partir de um posicionamento nosso como homens que se posicionam para fazer a vontade de Deus. Amém? Nós temos que assumir a nossa responsabilidade como homens de Deus, na casa. Irmão, meu querido, meu amado irmão, aquilo que eu falo aqui em cima gera peso para mim também. Eu não estou falando para você, estou falando para nós. Amém? A função do homem não é só colocar comida na mesa e pagar as contas. A função do homem é ser o guardião da sua casa em todas as áreas. Essa é a nossa função. É guardar os nossos filhos, é guardar a nossa esposa, é abençoá-los, é trazer uma palavra dos céus para alinhar a nossa casa. Não é você chegar no final do dia e falar, amor, ora por mim. É você chegar, amor, ora junto comigo acerca daquilo que nós precisamos vencer. É você pegar os teus filhos e conversar com eles, dar uma palavra de destino para eles. Sabe por que nós temos uma geração perdida nesses dias? É porque os pais de destino deixaram de existir. Nós precisamos voltar para este lugar. Os homens posicionados em Deus precisam retornar para esse lugar de posicionamento. Aleluia! E essa é uma chamada para mim e para você, homem. Sê tu homem no teu proceder em todas as coisas para com Cristo. Aleluia! Existe um ditado? Não, na verdade não é um ditado, é uma verdade. Que meninas de 16 a 18 anos, muitas delas já estão prontas para encarar uma família e para estruturar uma casa. Mas existem homens de 25 e 30 que ainda têm uma cabeça de menino de 14. Por quê? Porque se perdeu valores, inverteu-se posições. E por isso os homens dos dias de hoje não se posicionam como deveriam. Ser homem, amados, é tão espiritual quanto falar em línguas e ter revelação. Ou se quer mais, porque quando você é homem, segundo a palavra de Deus, você estabelece um princípio no reino do Espírito. E você traz ordem para o lugar que você está estabelecido. Amém? Deus quer homens posicionados nesses dias. Homens que entendam o seu lugar e o seu chamamento. E a partir disso, tragam um alinhamento para as suas casas e para as suas famílias. Sabe o que falta nos nossos dias? É que nós olhemos para nós, no espelho, a gente olha no espelho, aquela cara bonita que a gente tem. Bata no peito e fala, Deus, a responsabilidade é minha. Eu vou trazer a ordem para dentro da minha casa de novo. É minha responsabilidade. Eu vou trazer a minha casa para um lugar de ordem. Ah, pastor, isso daí quer dizer que vai ficar um céu lá? Não, irmão. Às vezes vai piorar, mas tudo que piora é para melhorar. Aleluia. Se piorou era porque estava ruim, então tem que ficar mais ruim para melhorar. Sabe quando a gente percebe que a coisa não está boa? É quando ela piora, porque se ela ficar do mesmo jeito a gente leva com a barriga. Então quando você ora, cuidado com o que você pede.
Porque o que você pedir, Deus vai fazer, principalmente quando está alinhado ao princípio dele. Se a tua oração for de acordo com o princípio de Deus, eu acredito que Deus está lá só esperando a hora que ele falar e eu pego ele. E quando você fala, Deus fala, é agora. E aí ele te pegou, irmão, depois que ele te pegou não tem mais jeito. Como diz lá em Santa Catarina, tá espego, nego. Já era para você. Aleluia. Feche os teus olhos. Nessa noite eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você. Antes disso eu quero também dizer à igreja que para a minha vida tem sido dias de prova, de teste e de perseverança. Eu tenho sofrido algumas dores no meu corpo, eu tenho sofrido algumas enfermidades. E eu fico perguntando para Deus, nós oramos por cura aqui. Todo domingo eu oro por cura. E eu creio que Deus tem curado muitas pessoas. Eu perguntei para o Senhor, eu já conversava com a irmã Ivone. Irmã Ivone, pastor, vamos orar. Eu falei, irmã, estamos orando, irmã. Para eu estar de pé aqui hoje é só a graça de Jesus, irmão. Eu fui acometido de uma enfermidade, 2 hernias de disco, quando dá a crônica, é só Deus, a gente só está aqui pela graça. E a gente fica se perguntando, Deus, o Senhor cura tanta gente, por que a gente não está curado? Eu quero dizer para você que esses dias é os dias que eu mais tenho orado a oração de Abacuque. Ainda que nada apareça, ainda que a terra ainda que ela não floresça, ainda que não haja pasto, ainda que as vacas não deem cria, ainda assim eu continuo crendo em Ti, porque Tu és o Deus da minha salvação. Não tem coisa melhor do que sentir dor no corpo e continuar amando a Deus, irmão. Saber que Ele é Deus independente de qualquer circunstância. E você olhar para esse corpo, para essa carcaça e falar para ela, se sujeita ao senhorio de Cristo. Com dor ou sem dor, obedeça, se alinha. Eu tenho vivido no meu corpo isso e eu acredito que isso demonstra o que Deus está movendo no reino do Espírito para as nossas vidas esses dias. Não é pelo que sentimos, mas é pela palavra que carregamos. Talvez você está sentindo coisas terríveis, que não condizem em nada com a palavra que Deus deu para você. Mas se tu tem uma palavra, se agarre nela. Torto, reto, puxando a perna ou dolorido, se mantenha firme na palavra. Deus não mudou. Deus permanece o mesmo. Até minha esposa falou, Isa, pede para alguém entregar hoje. Eu falei, não, eu vou subjugar essa carne de novo. Eu fui chamado para falar do reino e o lugar que eu encontro vida é quando eu estou falando de Cristo, independente se é no púlpito, se é na mesa, se é na cadeira ou se é deitado na cama conversando com alguém. Nós somos chamados para refletir a Cristo e não nós. Eu sou homem, tenho um monte de defeitos, mas Cristo em nós é a esperança da glória. E se nós conseguirmos refletir Cristo através de nós, basta. Se as pessoas olharem para nós e verem Cristo, basta. A pergunta que eu me faço, e eu chamo a você a fazer também, o que as pessoas veem em você? O que as pessoas têm visto em nós? Como eu comecei essa reunião, dá uma cheiradinha, sente o cheirinho dele. Será que as pessoas têm sentido o cheiro e o bom perfume de Cristo em nós? Ou será que elas só estão vendo a nossa movimentação? Queridos, movimentação passa, é vento, mas frutos permanecem. Tudo que é gerado pela movimentação vai passar. Esses dias vão passar, mas sabe o que vai permanecer? É o fruto, porque o fruto é eterno. O fruto é a base do caráter moldado em Deus, de Deus dentro de nós. E quando nós entendemos isso, nós não nos movemos mais por circunstâncias, mas nós nos movemos por quem Ele é. Então, se hoje eu não abracei você como deveria, é porque também hoje eu estou meio dolorido. E se eu não ficar aqui abraçando você no final, me ame do mesmo jeito, é porque o meu corpo está gritando hoje. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé. Estenda as suas mãos para frente. Ore pela minha vida, ore pela palavra que Deus tem para as nossas vidas essa noite, para que ela seja liberada sobre nós. E para que ela seja uma palavra que confronte a nossa mente para revelar o nosso coração.
Aleluia. Pai, nós louvamos o Teu nome neste lugar. Assim como temos dito, declaramos que Tu és Rei sobre essa casa e Tu és Senhor sobre tudo. Nós oramos para que a nossa mente seja levada cativa ao conhecimento da Tua palavra. Nós oramos para que toda distração, Pai, tudo que distrai e tira o foco da Tua palavra se retire do nosso meio. Nós damos uma palavra de ordem no reino do Espírito e declaramos graça sobre este lugar. Declaramos favor do Senhor sobre este lugar. Declaramos uma linha, declaramos os céus abertos para que o Senhor venha e desça nesta casa. Declaramos, Pai, céus abertos para que a mente de Cristo seja gerada em nós através da Tua palavra. Declaramos, Senhor, que Tu és Deus, Senhor. Declaramos a Tua palavra viva e verdadeira. Declaramos a Tua palavra viva e eficaz. Tira de nós, Pai, toda distração. Tira de nós toda dúvida e nos coloque em um lugar de confiança plena em Ti, porque Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador, em o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sente-se, querido. Aleluia. Eu quero compartilhar com vocês essa noite sobre dons e frutos. Duas coisas bem parecidas, mas um tanto quanto diferentes. Existe uma coisa que tem trazido decepção, e muita decepção, para muitas pessoas, principalmente aquelas que fazem parte do corpo de Cristo. São pessoas que fluem em algumas coisas, mas o seu testemunho não condiz com aquilo que eles fazem e com aquilo que eles fluem. Nós temos a tendência sempre de ligar o caráter de Deus na vida de uma pessoa por aquilo que ela faz e não por aquilo que ela é. Nós sempre ligamos as coisas das pessoas por aquilo, geralmente nós ligamos por aquilo que ela tem e não por aquilo que ela é. Já percebeu que você olha para a pessoa e fala, ela tem tal coisa, ela tem não sei o que, nossa, ela tem isso. E aí quando é perguntado, e quem é essa pessoa? Ah, eu não conheço, mas eu sei que ela tem. Porque sempre nós somos levados a olhar o que se tem, mas não conhecer o que se carrega. E o olhar de Deus, ele está bem diferente. Quando nós temos o olhar de Cristo, Deus olha para nós e olha o que nós carregamos e não o que nós temos. Porque o que vai fazer a diferença em nós não são as coisas que fazemos, não são quantas pessoas nós ganhamos para Cristo, não são quantos homens oramos, eles foram curados, ou quantas mulheres, ou quantos foram arrebatados em um momento de glória quando você estava ministrando. Não vão ser quantos mortos que você orou, eles ressuscitaram. Isso não vai contar para Deus. O que vai contar para Deus é se os frutos do Espírito foram permanentes na sua vida e se eles determinaram a tua caminhada e o teu caráter. Nós precisamos tirar os olhos dos frutos, tirar os olhos dos dons e começar a olhar para os frutos. Sabe por quê? Porque quando você olha para os frutos que são depositados na vida de uma pessoa, você começa a identificar nela o caráter de Cristo e você vai amar ela como ela é. Se você está acostumado a chegar numa pessoa e todo dia ela te receber sorrindo e beijando, e um dia você chegar lá e não estiver sorrindo e beijando, você vai falar, hoje está de mal. Ah, não olhou para a minha cara. Mas se você reconhecer o fruto que é gerado através dela, você vai amá-la mesmo com cara feia. Porque você não está preocupado só em receber, você está sabendo que há algo sendo gerado na vida daquela pessoa. Quando nós nos sentamos em muitas conversas, em muitas rodas de conversa, principalmente nos dias que estamos vivendo hoje, a conversa no meio é: como pode acontecer tantas coisas no meio de determinado povo e haver um caráter tão corrompido? Como pode determinada pessoa, ela levanta a mão para o céu e paralítico anda? Como pode? E aquilo nos traz frustração no coração, e nós vamos para um lugar de frustração e começamos a desacreditar na palavra e no Evangelho de Deus. Nós damos descrédito ao Evangelho, não porque o Evangelho deixou de ser verdadeiro, mas nós damos descrédito ao Evangelho porque a nossa maneira de ver o Evangelho está errada. E o que Deus quer fazer conosco é tirar os nossos olhos dos dons, colocar os nossos olhos nos frutos. Porque a Bíblia diz que Deus deu dons aos homens.
A Bíblia não diz que Deus deu dons aos filhos que eram santos, santificados, aos filhos que oravam todo dia, aos filhos que eram parecidos. Ele diz que deu dons aos homens. O que é um dom? Dom é uma dádiva, é algo que é dado, sem que você peça, é algo que é te dado de presente. E por os nossos olhos e a nossa maneira de andar e de pensar ser carnal, nós ligamos aquilo que a pessoa faz com aquilo que ela é em Deus. Sabe por que Deus tem parado em muitos lugares? Os sinais não têm sido tão violentos, não tem acontecido tanta manifestação de cura e de milagres como outrora. É porque Deus está quebrando o exibicionismo. Sabe por quê, queridos, que eu não chamo ninguém aqui na frente para orar por enfermidade? É porque eu acredito que Deus pode curar na cadeira, ela não precisa. Eu não preciso bater uma foto com a pessoa dizendo que ela foi curada. Porque não é para a glória desta casa, é para a glória do Senhor. Nós não precisamos abraçar alguém, anda agora, solta a muleta, É para a glória dele. Nós podemos estar orando aqui, alguém será alcançado e ser curado lá na sua casa. Nós não vamos pegar isso como troféu. Nós estávamos orando naquele domingo à noite e Deus levantou um paralítico. Vem aqui, paralítico. Eu não vejo isso na Bíblia. Quando as pessoas eram curadas, muitas vezes Jesus falava, não diga para ninguém, fica quietinho. Os dons foram nos entregues, mas também nos foram dadas responsabilidades. E a responsabilidade de homens maduros é refletir Cristo através dos dons do Espírito. Por quê? Porque quando os dons quando os frutos do Espírito são permanentes em você, você não deturpa, você não se lambuza com os dons que você recebeu. Você os usa para a glória de Cristo. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, é sobre isso que eu tenho meditado nesses dias, ou melhor dizendo, faz muito tempo. E é por isso que eu fico tranquilo. Quando eu estou enfermo, eu fico tranquilo, porque eu sei que Deus continua sendo Deus da minha vida. Aleluia. Eu não tenho problema nenhum de jogar aqui para vocês, para que eu possa mostrar a minha humanidade para todos vocês. Não é pecado ser homem, queridos. Pecado é querer ser Deus diante dos homens. Lembro uma vez, há uns 5 anos, eu ouvi o pastor Luiz falar sobre isso. E é uma verdade bíblica. Não é pecado ser homem. Pecado é querer ser Deus perante os homens. Aleluia. Abre a tua Bíblia comigo. Efésios 4, 7 e 8. Você está comigo, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Efésios 4, 7 ao 8. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. O que significa dom? Dom é uma dádiva, um presente, algo dado a nós sem esforço ou merecimento. A graça você alcança por esforço? A graça você alcança por merecimento? Sim ou não? A graça o que é? É gratuita. É porque você lê muita Bíblia, é porque você ora bastante, é porque você vai no monte? Não. Deus te amou e por Ele te amar, Ele te alcançou. Ponto. Tudo o que você fizer não vai nunca pagar o sacrifício de Cristo. E se você fizer algo tentando pagar o sacrifício de Cristo, você peca, porque isso não pode ser feito. A mesma coisa, a mesma proporção são os dons do Senhor. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. O que é a proporção? Proporção é a medida que o próprio Cristo escolhe para depositar sobre cada homem, a medida para cada homem de um dom que Ele vai depositar em cada homem. Então não é o homem que escolhe o dom, mas é Deus que escolhe o homem e deposita sobre o homem o dom.
E quando a Bíblia diz sobre dom, ela está dizendo sobre todos os homens, ela não está focando uma classe separada, porque a graça alcançou a todos os homens. Sim ou não? A graça foi dada a todos os homens, logo a proporção do dom de Deus também é alcançar a todos os homens. E é por isso que eu acredito piamente que todos os homens são dotados de dons dados por Deus. Nada que você tem, você gerou sozinho, tudo que você tem, Deus te deu. Ah, eu não tenho dom nenhum, é impossível que você não tenha. Pastor, eu não tenho, você tem o dom de criticar você, então você tem um dom. Você tem um dom de olhar para você e dizer que você não tem nada, então você tem um dom. Todos nós somos dotados de algo, e como a palavra diz, todos nós somos dotados de algo, segundo a proporção do dom de Cristo. O que a Bíblia está dizendo? Há uma porção que Jesus separou para cada homem e para cada mulher, e mediante essa porção ele deposita em cada um. E o que a Bíblia me ensina? Não queira ter o que outro tem. Descubra e desenvolva o dom que ele depositou em você. Sabe o que eu mais vejo na Igreja de Cristo nos dias de hoje? A disputa dos dons. Senhor, eu oro assim, ó, eu acho legal até orar, sabe Deus, mas aquele irmão, o irmão parece assim, o X-Men. Ele fecha o olho, ele vê tudo. O cara parece Kodak, irmão. Cada fechada de olho é uma revelação. É Polaroid. Cada batida sai uma foto. E você vai para o quarto e começa a orar: Deus, eu quero ser assim, eu quero ser assim. E é uma disputa de ver quem tem o maior dom na igreja. Quem sabe mais, quem conhece mais. Quem expulsou? Quantos demônios você expulsou hoje? 2, eu 4. Quantos doentes se curou? Eu curei uma, irmão, foi difícil, irmão. Eu só orei de longe. O cara ficou curado em 1 minuto. Falei, agora! Nós percebemos que há uma disputa para ver quem tem um dom maior. Parece brincadeira de criança. E justamente quando nós disputamos pelos dons que temos, é porque ainda somos crianças. É porque a nossa mente ainda é mente de menino. É porque nós não entendemos que o único propósito de Deus ter depositado dons dentro de nós foi para quê? Para que nós pudéssemos adequar os dons que recebemos aos frutos do Espírito que tem que ser gerado em nós. Querido, o dom que Deus tem para dar para você, ele é de graça. E Ele já te deu. Pastor, eu não consigo encontrar um dom. Existe um, pode ter certeza. Deus deu dons aos homens. E para cada um, Ele liberou uma porção. Existe uma porção do dom de Deus entregue em cada homem. Seja ele crente ou descrente. Acredite ele em Deus ou não. Seja ele ateu ou não. Deus depositou. Porque Deus não vai fazer algo para você porque você o agrada. Ele vai fazer porque Ele é Deus. Ele não vai chegar para você e falar: me agrada que eu vou dar uma balinha para você. Vamos fazer assim, ó. Você me faz de lá e eu faço daqui. Tem uma mente totalmente errada acerca de Cristo. Nós fazemos assim. Nós trocamos as coisas. Deus deu o seu Filho por amor do mundo, sem esperar nada em troca do mundo. A Bíblia diz que Deus entregou o seu Filho em detrimento dos inimigos. Seu Filho foi entregue não porque nós éramos amigos de Deus, mas nós éramos inimigos de Deus, separados de Deus pelos pecados que cometíamos e pelas transgressões que cometíamos. E ainda assim, Deus olhou para a terra e falou: vou entregar o meu Filho para eles. Não é porque eles merecem, é porque eu sou Deus. Então não adianta nós querer fazer trocas com Deus, não adianta nós ter disputas com Deus. Nós temos que entender que Deus proporcionou a cada um de nós algo. Isso não nos torna maior ou melhor, nos torna mais responsável. Aquele que tem um dom menor, ele não tem uma cobrança tão grande. Mas aquele que tem um dom maior, a proporção de responsabilidade dele também é maior. Mas o problema é que houve uma deturpação. Então nós vemos uma competição em várias igrejas de quem tem o melhor dom. E devido a isso nós corrompemos todo o propósito. Porque quando é pregado o Evangelho não é para que Cristo seja revelado, mas é para que aquilo que você sabe acerca das Escrituras passe e as pessoas olhem para você e digam: uau, esse cara é fera.
Ou quando você ora por cura, você fica desesperado perguntando: quem foi curado? Levanta a mão, levanta a mão. Não, não dá. Deus tem que curar alguém aqui hoje. Levanta a mão. Porque você precisa falar para você mesmo e encher o teu ego que você está fluindo no dom que o Senhor te chamou. Na proporção que foi entregue, descanse, porque toda a glória tem que ser para Ele. O que muda na tua vida, querido? 10 pessoas sendo curadas ou não? Quando você tem o fruto do Espírito, não muda nada, porque você entende que você só está a serviço daquele que te chamou, mais nada. O bom soldado em serviço é submisso à missão que lhe foi entregue. A missão não é dele, é de alguém que lhe entregou. E cada vez que ele cumpre a missão, ele glorifica o nome daquele que lhe deu a missão. Em tudo aquilo que você faz, o nome de Deus é glorificado e não o seu. Então, quando nós desconstruímos essa mentalidade romanista acerca dos dons, nós conseguimos entender que todos nós somos dotados de algo. Agora, o que fazemos com isso é que determina a nossa maturidade ou a nossa imaturidade. Quando a disputa entre nós, quando a discussão entre nós, quando a discórdia entre nós, nós somos meninos, porque não entendemos o porquê que recebemos algumas coisas. Eu me lembro há um tempo atrás, quando nós trabalhávamos com uma coisa que não dá problema nenhum na igreja, é ministério de louvor, assim, grupo de louvor não dá problema, pessoal, tudo gente boa, não tem disputa. Pense num povo querido. Nessa casa isso não acontece, eu digo, nessa casa não, mas em outras que eu já fui, aconteceu e muito. Eu não digo porque é minha casa, se desse disputa aqui eu falava, a gente precisa se alinhar. Mas graças a Deus, eles estão ficando parecidos com Cristo. Há uma disputa de quem toca melhor, de quem faz o melhor vocal. E depois os irmãos sentam no banco para analisar quem está cantando. Ah, ela errou, era dó, fez fá. Por quê? Porque está preocupado em ser melhor. Eles não fazem para adorar a Deus, eles fazem para mostrar o dom. Sendo que tudo que temos, tudo que somos, tem um único propósito: adorar aquele que vive. Quer em dó, quer em fá, quer afinado, desafinado, desde que seja feito com a motivação correta, você está fazendo para o Senhor. Porque há entre vós divisões, porque há entre vós facções, porque há entre vós disputas. Por quê? Porque vocês não alcançaram a maturidade e a mente de Cristo. Por quê? Porque nos foi impregnada uma cultura da disputa. Uma cultura do dom de qualquer forma. Eu preciso chegar lá, eu tenho que ser promovido. A pirâmide gospel. Hoje eu estou aqui embaixo, mas amanhã eu vou estar lá em cima. E você vai me olhar na plataforma. E eu vou me lembrar que você me perseguiu e eu vou te perseguir. Misericórdia, misericórdia mesmo, irmão. Porque a igreja se tornou em uma pirâmide, em que os ministérios passaram a ser promoções. Hoje eu trabalho no serviço da igreja. Amanhã, se eu for para diácono, logo eu já vou para presbítero, depois eu vou para pastor e depois eu vou para vice-deus. E quando eu chegar em vice-deus, ninguém me segura. E se Deus bobear, até o lugar dele eu tomo. Por quê? Porque foi nos ensinado. Na verdade, nós queremos e gostamos de aprender errado. Porque tudo aquilo que enche o ego da pessoa, ela faz questão de se manter naquele lugar. A palavra de Deus diz que os ministérios e os dons foram dados com um único propósito: servir o corpo de Cristo. Se você carrega algo, não é para você ser servido, é para você servir o corpo. Se Deus deu uma revelação para você, não é para você ser melhor que ninguém, é para que essa revelação alcance o maior número de pessoas e Cristo seja glorificado naquilo que você está fazendo. Então, se existe algo que nós precisamos entender nesses dias e precisamos entrar em uma brecha de oração e intercessão violenta, é desconstruir a pirâmide que foi criada acerca das coisas do reino de Deus. É desconstruir da nossa mente, querido, você estando aqui ou não, você faz parte do corpo de Cristo. Não é a plataforma que diz o nível da tua unção, mas é o quanto você conhece o coração de Cristo, que diz o quanto você se parece com Cristo.
Não é se você fala em línguas e interpreta que você se parece com Cristo. Não é se você profetiza mais todo mundo que você se parece com Cristo. Isso são dons que Deus deu a você. O único propósito é servir o corpo de Cristo. Mas parece que essas coisas tornaram-se troféus esses dias. E através disso nós subjugamos as pessoas. Irmão, quantas línguas estranhas você fala? Some, então você não serve para esse lugar. Você profetiza quantas vezes na semana? Você tem visão? Tem. Então vem para cá, você fica desse lado. Você, pastor, eu não faço nada disso. Então senta lá que você não pode andar comigo. Você é muito fraquinho. Já orou por enfermo? Não. Já estou demônio? Não. Então senta lá, irmão. É esse que você tem que trazer, colocar nas tuas costas e caminhar com ele para que ele chegue nesse lugar. É esse que você tem que falar, vem cá, você vai crescer. Você vai chegar à estatura de varão perfeito. Porque se Deus te ensinou algumas coisas, é para que você ajude os outros a chegar nesse lugar que você aprendeu. Deus não vai dar nada para você se achar, cara. Deus vai dar para você, para que você deposite o que você aprendeu no corpo e todo o corpo seja beneficiado com o depósito que você tem. O dom Deus deu a você, mas entenda, Ele vai pedir para você o que você tem feito com Ele. A Bíblia diz que chegará um dia em que Deus vai chegar para aqueles pastores que se dizem pastores e que têm uma verdade, porque Deus só vai cobrar uma verdade daqueles que detêm a verdade. E naquele dia Deus não vai cobrar do povo que foi enganado, Ele vai chegar para esses homens. Esses homens vão chegar perante Deus e falar: Deus, em teu nome eu expulsei demônio. Em teu nome eu preguei, mais de 1 milhão de pessoas aceitaram a Cristo. Em teu nome eu fiz coisas maravilhosas, miraculosas, eu fiz muitas coisas. E o Senhor vai olhar para alguns desses e vai dizer: em verdade vos digo, eu não sei quem é você. Porque eu dei uma verdade para você e você reteve a verdade em benefício e detrimento do teu crescimento e não para estabelecer o meu reino e o meu nome. E sabe o que Deus vai estar dizendo nesse dia? Muitos daqueles que me aceitaram ficaram sem rumo, porque você só queria números, mas não queria dar destino e mostrar a eles o caminho da graça. Queridos, vidas não são relatórios, vidas são responsabilidades que Deus deposita nas nossas mãos. Ah, pastor, ganhei 10 vidas, você está capacitado para discipular as 10, aleluia. Se não, querido, não ponha no relatório. Vidas não são relatórios, vidas foram compradas por um alto preço. Elas têm valor de sangue. Ah, não brinca com vidas não, irmão. Deus pagou um alto preço por elas. Elas não são relatórios de células. Vidas são algo precioso para o Senhor. São crianças que estão nascendo em Cristo e precisam ser cuidadas e alimentadas para alcançar a estatura de varão perfeito. O único propósito de Deus de nos dar dons e nos ensinar coisas é para que nós possamos ministrar aos nossos irmãos, para que eles também alcancem a estatura de varonilidade, de perfeição em Deus. E a pergunta é: o que eu estou fazendo com o depósito que há em mim? Os dois servem para quê? Para que eu me manifeste ou para que eu manifeste ao Senhor? Eu lembro que eu falava um dia sobre isso com algumas pessoas em uma reunião, em uma mesa. Eles falaram: mas Paulo diz que é para nós procurar e orar com anseio, com fulgor, em busca dos dons. Eu falei: sim, eu acredito e eu creio nisso. Mas me permita falar algo hoje contra Paulo, eu disse. Nos dias de hoje, eu pego esse texto de Paulo e falo assim: Senhor, e a tua igreja procure com anseio, com muita gana e com muita vontade, os frutos do Espírito. Porque ela pegou o dom e manipulou o dom, e não há fruto nenhum no dom que ela carrega. Sim, nós devemos procurar com anseio, nós devemos orar por isso, mas que não seja isso a tua guerra e a tua gana para que você estabeleça um altar com o teu nome. Isso você entenda que é uma ferramenta de Deus para te usar, para que o nome dele seja glorificado. Queridos, eu me lembro de um homem que eu conheci há muitos anos. Esse homem ele era usado poderosamente no Senhor por cura. Mas ele nunca, em nenhum momento,
ele trouxe para ele a cura. Em todo momento ele glorificava o Senhor. Foi num tempo de muita exibição e esse homem não se exibia. As pessoas mandavam mensagem, mandavam carta: Deus me curou pela oração, você colocou a mão, cheguei, não tinha nada. Ele podia se gloriar, mas ele não se gloriava, ele dizia glória a Deus por isso. Se é para se gloriar, que se glorie no nome do Senhor. Se é para honrar alguma coisa, que honre o nome do Senhor. Então o que nós precisamos desses dias é entender que a proporção do dom de Cristo que é depositado em nós e os dons que nos são concedidos é mediante a graça que há no Senhor. Não é porque você é bom, não é porque você é o cara, não é porque você ora mais que o teu irmão, não é porque você estudou mais e leu mais, não é nada disso. Ah, pastor, então vou ficar dormindo em casa, não vou fazer nada. Também não seja preguiçoso. Porque o crente é o cara mais expert em ser ligeiro e ter desculpa para tudo. Não, o pastor falou que o dom Deus deu, então não vou mais ler a Bíblia, e Deus vai fazer assim a Bíblia aparecer como um livro, e na hora que eu precisar o Espírito Santo vai dar. A Bíblia diz que o Espírito Santo vos fará lembrar acerca de todas as coisas que Ele disse a você. E sabe aonde que o Espírito Santo fala a você? Através da palavra de Deus. Não me venha com profetada. Toda profecia que não tem base bíblica é profetada. Tudo que é falado que não tem base pela palavra de Deus é linguagem humana e Deus não está nisso. Busque com empenho em conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Mas não se glorie na força do seu braço. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que a proporção para nós, entenda, nós vamos entender, queridos, o que eu tenho orado nesses dias para que o Senhor gere na igreja, no corpo de Cristo, é a mente de Cristo. E sabe como Deus vai gerar a mente de Cristo em nós? É quando nós paramos de pensar como seres humanos presos a um tempo e ligar a nossa mente à eternidade. Porque tudo que Deus faz está ligado à eternidade. Tá, pastor, você quer dizer com isso? Se você estiver com a tua mente ligada na eternidade, a tua mente for a mente de Cristo, tudo o que você fizer, você vai fazer para Cristo, independente se você vai colher as honras daquilo, se aquilo vai te beneficiar num determinado momento. Porque tudo que você faz para Ele, mesmo que beneficie aquele que virá depois de você. Você não tem que fazer coisas para beneficiar você, você tem que fazer coisas para glorificar o nome de Cristo. Isso é graça. Se Deus nos dá de graça, Ele espera que nós com graça também alcancemos as pessoas. Tem pessoas que estão cobrando para orar, queridos. Tem pessoas que cobram para dar uma palavra. Ah, irmãos, que a palavra para finança é tanto. É para doença, eu vou fazer uma oração. Se você não for curado, eu devolvo o dinheiro, pagamento só depois da cura. Eu vejo isso nos postes, tem um bando de gente que lê mão, joga abuso e fala lá, depois do trabalho feito me pague porque é garantido. Aí eu não consigo identificar se é igreja ou se é um centro de macumba. Porque aqueles também têm dom. E a igreja, em vez de usar o dom que recebeu, mediante o governo de Cristo, é um macumbeiro disfarçado. O que Deus precisa é alinhar o coração da sua igreja. E Deus só alinha o coração de quem está disposto a ser alinhado. Eu disse aqui domingo passado, Deus está reposicionando a sua igreja, mas para que a sua igreja seja reposicionada, ela tem que querer ser reposicionada. Queridos, é muito bom estar deitado numa cama, em um berço esplêndido, tranquilo, relaxado. Mas Deus vai te incomodar nesses dias, tirar você do berço esplêndido, para que você seja alinhado pelo Senhor. Sabe qual que é a minha oração para mim e para você? Tira-nos do conforto, agride a nossa mente, tira-nos da inércia. Nós precisamos ser resposta. Aleluia. Você não precisa de frutos para obter os dons, pois dons são presentes doados, mas é impossível se tornar parecido com Cristo e ter o caráter deles em nós, sem os frutos. Você não precisa ter o caráter de Deus para ter frutos. Mas é impossível ter o caráter de Deus sem os frutos. Frutos, queridos, são gerados mediante o plantio, cultivo e provados pelo tempo. É algo gerado em mim mediante esforço, trabalho, dedicação e abnegação.
Percebe a diferença dos dois? O dom, ele é um presente, ele é dado a você. O dom você recebe sem você ter esforço algum, sem você fazer nada por isso, é como a graça, você recebeu. Deus deu a você. Você não precisa fazer nada por isso, mas os frutos, eles são gerados mediante o plantio e cultivo e provados pelo tempo. Os frutos que Deus precisa gerar em você, eles precisam ser plantados em você, eles precisam ser cultivados em você, e você tem que esperar o processo do tempo para que eles sejam revelados através de você. E como eles são revelados? Mediante esforço, trabalho, dedicação e abnegação. Não há fruto sem trabalho. Não há fruto sem que você abra mão de muitas coisas. Não há fruto sem uma dedicação diária para que você mate a tua carne e o teu desejo todo dia. Sabe qual é o altar que disputa com Deus todos os dias do nosso coração? É um altar de orgulho. Todos os dias esse altar está ali disposto para que você sente nele. E quando você faz alguma coisa notável, o teu orgulho, o seu umbiguinho vem apagar a sua cabeça e diz para você: nossa, você é o cara. Você viu o que você fez? Cara, você é muito bom. Você viu quando você falou aquilo? Uau! O céu desceu. Se os frutos do Espírito não são gerados em você naquele momento, você olha para o teu umbigo e fala: você está certo. E ele diz para você: sente-se porque o trono é seu. E nesse momento você desentroniza o Senhor da sua vida, porque o centro de tudo volta a ser você. A tua maior guerra, irmão, não é contra Satanás, porque ele já foi vencido e nós já sabemos o final da história. A tua maior guerra é contra você mesmo. A tua maior luta é contra o teu ser humanista que insiste a ser estabelecido, que insiste a ser alimentado. É com o teu ego, com o teu orgulho. Nós lutamos com isso todos os dias. As suas realizações, elas engrandecem o teu nome, mas elas precisam engrandecer o nome de Deus. E através do nome de Deus que é engrandecido, Ele engrandece o teu nome. A Bíblia diz que Ele nos exalta, não somos nós que nos exaltamos. No devido tempo Deus vai te exaltar, mas é Ele quem vai te exaltar. Não é pela tua força, não é pelo teu esforço, mas é porque Ele quer te exaltar. Quando nós compreendemos essas coisas, nós entendemos que precisamos entrar em um lugar de responsabilidade. Nós temos que deixar de ser meninos e fazer as coisas de meninos. No lugar onde nós pensamos em frutificar, a primeira coisa que vem em nós não é uma disputa. Por quê? Porque o corpo de Cristo é um só. Então, se houver disputa, o plantio não acontece. Ah, esse quinhão de terra aqui é meu, ó, assim, ó, irmão José, esse pedaço aqui é meu. Vou plantar aqui uns pés de amendoim e não te meta na minha plantação. Meu irmão José vem e pega um pedacinho da terra e planta um pedacinho aqui. Isso aqui eu vou plantar chuchu. Mas o chuchu vai atropelar o amendoim, porque chuchu corre, irmão. Ele vai dar problema. Porque o irmão do chuchu invadiu a plantação do irmão de amendoim. Meninos plantam para benefício próprio. Homens perguntam ao Senhor da vinha o que devemos plantar e plantam juntos. Frutos são gerados em meia maturidade. Não somos nós quem determinamos o plantio, mas é o Senhor quem dá a semente, e nós, como o corpo bem ajustado, trabalhamos para que a semente produza o fruto no tempo devido. O trabalhar do terreno e do solo é nosso, mas o produzir do fruto está no Espírito. Então não há fruto sem empenho, sem esforço, sem trabalho, sem abnegação, sem dedicação. Não pense que você vai ficar deitado e as coisas vão acontecer, que os frutos do Espírito vão ser gerados em você. Não dedique horas orando para que você flua em dons. Dedique horas orando para que o caráter de Deus seja moldado na sua vida. Ore até que você se levante do teu ambiente de oração parecido com Cristo. Aí se não acontecer, volte a orar, porque esse é o propósito da oração. Nós não oramos para ter, nós oramos para ser. Quando o Senhor Jesus nos ensina a orar, Ele diz que seja feita nos céus, seja feito na terra assim, como é feito no céu. Ele está dizendo, não é as coisas que vocês querem, mas é aquilo que já existe, essa é a oração verdadeira. Aquilo que já existe no reino do Espírito é trazido
para a terra e é manifesto através de filhos maduros que conhecem a Deus. Então, como eu devorar? Eu devorar segundo as Escrituras. Porque meninos oram por coisas, homens oram por propósito. Pare de pedir coisas porque Deus já te deu. Acesse lugares mais altos, querido. A terra anseia com fulgor, com um vívido desespero. A natureza anseia a manifestação dos filhos. Mas filhos são aqueles que têm as características e o caráter de Deus. E o caráter de Deus só é gerado mediante frutos. Frutos são gerados mediante trabalho, mediante abnegação, mediante suor, mediante empenho. O reino de Deus ele é manifesto pela força. E só se apoderam do reino aqueles que são gerados e geram o reino através de força. Essa força é exercida dentro de mim e não fora de mim. Sabe qual que é a força para que o reino de Deus seja gerado? É quando você levanta pela manhã e você olha para o espelho e o teu umbigo olha para você e fala, você é o cara. E você olha para o teu umbigo e fala, cala a boca, demônio. Eu não sou o cara, Deus é o cara na minha vida. Ele é maior em mim. Te aquieta, carne desgraçada, você não manda em mim. Você define quem vai governar a tua vida no momento que você acorda. Hoje o irmão me perguntou, como que eu posso ver que eu estou sendo alinhado por Cristo? Quando todo dia você se levanta preocupado a se tornar mais parecido com Ele. É o melhor lugar para você entender que está sendo alinhado por Cristo. Agora, se você não está preocupado a ficar parecido com Ele, você não está sendo alinhado, você está sendo enganado. Queridos, a Bíblia diz em Lucas que todos os dias nós devemos acordar pela manhã. Nós devemos tomar a nossa cruz e caminhar e seguir. Ela está dizendo, todo dia você precisa morrer. Você não morre hoje e acabou, querido. Todo dia você precisa morrer para que o fruto do Espírito seja gerado em você. E quais são esses frutos? Gálatas 5, 22, 24. Fala comigo. Aleluia. Estamos juntos? Glória a Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Quais são os frutos do Espírito? Amor. Qual outro? Alegria. Qual outro? Paz. Alegria, citado nesse texto, não está ligado à circunstância, está ligado ao estado de espírito. Não está ligado a se você tem muito ou pouco, não está ligado se a tua panela está cheia ou se ela está vazia. Está ligado a um ato de satisfação no espírito, sabendo que Deus governa sobre tudo e sobre todas as coisas. Sabe o que me remete a um fruto muito claro e nítido acerca da alegria que fala em Gálatas 5, 22? Quando aqueles homens e mulheres eram levados para serem entregues à morte perante todos. Eles eram colocados ali no meio, como é que chamava aquele? Coliseu? Isso. Eles eram colocados no Coliseu ali. E quando eles estavam ali no meio, eles eram lançados ali e soltavam animais ferozes, famintos. E alguns historiadores relatam que o que constrangia e fazia muitas pessoas aceitarem a Cristo era aquele momento. Aquilo que era para matar o cristianismo aumentava o número dos santos que acreditavam em Cristo. Sabe por quê? Porque eles estavam ali prontos a serem devorados, todo dilacerado. Seus filhos, bebês no colo, iam ser comidos por leões. É o momento que você é inútil, irmão, você não tem o que fazer. Eles ali estavam alegres, eles cantavam louvores ao Senhor. Cara, era todo momento para eles estarem ali dizendo bem assim, o Senhor esqueceu de nós vamos morrer hoje. Vou ver meu filho morrer. Mas eles estavam alegres e felizes, a alegria transbordava e aquilo contaminava todo o ambiente. Aquilo que era para ser um espetáculo de horrores
tornava-se um lugar de evangelismo. Não existe alegria maior que em meio a circunstâncias adversas você continuar a permanecer no Senhor. Isso é um fruto verdadeiro do Espírito Santo. Eu vi uma reportagem há um tempo atrás acerca de uma mulher que ela estava em fase terminal de câncer no hospital. E essa mulher conhecia Cristo. Passou no SBT Repórter, eu acho que muita gente viu isso. E essa mulher foi entrevistada e eu não lembro o nome daquele repórter famoso que faz essas reportagens aí, eu não lembro o nome dele, eu sou terrível para nome. E ele perguntou para ela, tá aí, o que você faz com a tua fé? Você já orou tanto, todo mundo está orando e tudo está acontecendo e você não foi curada, como você administra isso? Ela com um sorriso nos olhos, ela falava bem assim, independente se eu seja curado ou não, o meu Redentor vive. Mas essas dores, não tem problema, elas vão acabar. Se Ele não me curar, elas vão acabar porque eu vou me encontrar com Cristo. E a tua família não vai perder a fé não, porque elas conhecem o Cristo, o qual nós servimos. Cara, você tem uma dor de barriga, fica reclamando. Ao ir em cravo, você fala palavrão. Depois de uma semana dessa entrevista, o Senhor a recolheu. E a sua família continua servindo e amando ao Senhor. Porque demonstrar alegria em meio a circunstâncias que são boas é muito fácil. Ter paz em meio a circunstâncias boas é fácil. Mas a palavra diz aqui sobre o fruto, ele não está dizendo sobre o sentimento que habita a tua carne, mas está falando sobre uma mente transformada e subjugada pela vontade do Espírito. É por isso que Paulo diz, vocês precisam deixar gerar em vós a mente de Cristo. Porque se você não tiver a mente de Cristo, os frutos que virão sobre vocês não serão frutos permanentes, mas serão frutos passageiros. Por que passageiros? Porque conforme a situação, vocês abrem mão da caminhada. Mas quando a nossa mente, a mente de Cristo, a paz que excede todo entendimento, o mundo não compreende. Mas nós compreendemos. Eu lembro um tempo, há uns 4 anos atrás, eu estava orando e após orar veio um amigo, cara, amigão assim, e nós conversamos naquele dia. Ele falou, cara, como é que tá as coisas? Eu falei, tá tudo bem. Mas é aquele negócio, tá tudo bem. Mas aquilo lá, tá tudo bem, cara, tá tudo bem nada, tá tudo ruim, cara. Como se disse que tá tudo bem? Eu sei, eu vim aqui porque eu sei que tá feio o negócio. Como você pode estar em paz? Eu falei para ele que paz não é um estado de alma, é um estado de espírito. Eu tenho um pai, eu sei que eu estou dentro da palavra dele, e se ele é meu pai, tudo o que for necessário, por determinado tempo ele vai suprir, então eu descanso nele. A paz que excede todo entendimento humano é a paz que é gerada dentro de um coração contrito e quebrantado, inteiramente entregue ao Senhor. Não ligue a paz que Deus precisa gerar a você, a circunstância que você está vivendo. A tua circunstância pode estar terrível, mas tenha paz em meio à circunstância. Porque se você não tiver paz em meio à circunstância, não é a paz do Senhor que está sendo gerada em você. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Cara, é muito fácil ser fiel quando as coisas estão bem. É muito fácil ser fiel quando tudo conspira para aquilo que você espera e deseja. Quando os tapinhas das costas todos os dias são maravilhosos. Mas ser fiel em um ambiente de injustiça e de ingratidão é quando provamos do fruto do Espírito. Jesus foi fiel em tudo. E Ele espera que sejamos como Ele. Jesus foi fiel em todas as coisas. Jesus foi manso em todo momento. Jesus foi bondoso e amável em todo momento. Pastor, como eu faço para que o caráter de Cristo seja despertado em mim? Acabei de ler algumas coisas que fazem parte do caráter de Cristo. E como eu descubro que essas coisas estão fazendo parte da minha vida? É quando você ama o teu inimigo, independente se ele ama você. A Bíblia diz, no que depender de você, pega o dedinho aí, levanta assim, ó, levanta para cima, fala, no que depender de mim, eu vou ter paz com todos. No que depender de mim, eu tenho que ter paz com todos. Então você vai amar aquele que não ama você, porque depende de você e não dele. Você vai servir a mesa para ele, independente se ele merece ou não, porque o fruto do Espírito é isso.
E você não vai servir assim, não. Vou servir esse cara porque se eu não servir, eu vou para o inferno. Não ligue isso com graça, por favor. Não confunda. Você vai servir porque o caráter de Cristo está em você. E você serve porque Cristo serviria. Naquele dia, estava Judas à mesa. E ele serviu a Judas e o chamou de amigo. Judas o tinha por inimigo, mas ele tinha Judas por amigo. São princípios, amados, que se nós não tivermos a mente de Cristo, nós não vamos entender. Nós vamos ficar presos às coisas. Sabe por que você não consegue ver algumas coisas? Porque você anda muito na carne, você está muito carnal. Nós precisamos matar a carne nesses dias. Subjugar a carne debaixo do governo do Espírito. Sabe por que é difícil amar? É porque a tua verdade é maior que a verdade de Cristo. Sabe por que é difícil ter paciência? É porque a tua inquietude em resposta às coisas que você precisa, o teu narcisismo é tão grande que você não tem paciência mais para nada. Porque alguém tem que servir você, e se não servir você, nada está bom, todo mundo está conspirando contra você. Paciência é um estado de espírito gerado no Espírito. E só aqueles que andam no Espírito conseguem entender essas coisas. Paciência, eu vou ler para você o que é paciência. Eu estou orando para Deus me dar paciência, irmão. Eu tenho orado muito, faz algum tempo. Porque quando eu fui ver o significado de paciência, falei, Deus, é tudo isso. Paciência não é você só esperar o ônibus que atrasou e ficar tranquilo. Paciência não é só você ficar lá com aquele irmão que falou que você ia chegar às 1h, ele chega às 3. Às 3 horas você já matou ele umas 3 vezes. Aí ele chega e fala, ô querido, desculpa o atraso. Não, imagina atraso, irmão. 2 horas. Você não atrasou, irmão. A tua vontade de falar assim, ô desgraçado, 2 horas te esperando. Você acha que eu não tenho nada para fazer? Mas é que o teu perfil de crente tem que dizer, não, querido, tá tudo bem. Não tá nada, irmão, você está revoltado. Seja verdadeiro que é melhor. É melhor ser verdadeiro do que ser mascarado. Amém? Paciência é uma virtude de manter um controle emocional equilibrado. Quem controla suas emoções? Quem controla suas emoções? Quem controla suas emoções? Você. É uma virtude de manter um controle emocional equilibrado, sem perder a calma ao longo do tempo. Quer dizer, você tem que se manter calmo, não somente no instante, mas ao longo do tempo. Senhor, dá paciência para esse homem aqui. Consiste basicamente de tolerância a erros ou fatos indesejados. É a capacidade de suportar incômodos e dificuldades de toda a ordem, de qualquer hora ou em qualquer lugar. É a capacidade de persistir em uma atividade difícil, tendo ação tranquila e acreditando que irá conseguir o que quer, de ser perseverante, de esperar o momento certo para certas atitudes, de aguardar em paz a compreensão que ainda não se tenha obtido. Capacidade de ouvir alguém com calma, com atenção, sem ter pressa, e a capacidade de se libertar da ansiedade. É só isso, paciente. Só isso. E aí eu falo, Senhor, me dá paciência primeiro, porque parece que é a mais difícil de ter. A paciência, ela corresponde a todas as outras coisas. A paciência nos ensina a perseverar, mesmo em um lugar que tudo diz que não vai dar certo. A paciência nos ensina a nos manter debaixo de uma palavra. Ser pacientes, esperar o tempo devido, esperar o cumprimento do propósito, esperar as estações corretas para lançar a semente correta. Sabe qual é o problema desses dias? Não é que você não está plantando, é que você está plantando na estação errada. É que a tua pressa e o teu medo de não colher é tão grande que você está lançando a semente no terreno que não está pronto ainda. Eu preciso ver o fruto, eu preciso gerar o fruto. E aí você joga a semente em terrenos que estão pedregosos, você joga a semente em terrenos que ainda estão envenenados.
Queridos, sabe aonde o fruto verdadeiro é gerado? Em um coração contrito e quebrantado, entregue inteiramente ao Senhor. Em uma mente disposta a ser governada por Cristo. Sabe aquela hora, irmãos, que você tem vontade de xingar? Eu acho que não tem coisa melhor na vida de um crente que serve a Deus, do que o trânsito para alinhar o coração dele. Não tem coisa melhor. Rapaz, eu vou falar para você. Eu fiquei 12 anos viajando, eu sei o que eu estou falando. É só Jesus na causa, irmão. O cara fecha você a vontade que dá de acelerar e bater na traseira só para ver ele rodopiar na tua frente. Aí você fala, Senhor, paciência, 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 amabilidade, bondade, fidelidade. Porque a nossa vida está muito corrida. Nós precisamos gerar muitos resultados. E resultados e frutos são coisas totalmente diferentes. Eu tenho dito para algumas pessoas que caminham perto, eu quero dizer para vocês essa noite, não trabalhe por resultados, trabalhe por frutos. Frutos são permanentes e resultados são passageiros. Quando você trabalha por resultado, você alcança hoje o resultado, mas amanhã você precisa alcançar novamente. Quem trabalha por metas aqui, levanta a mão. A empresa que você trabalha, ela tem metas. Quando você alcança a meta, o que é o próximo mês? A meta é menor ou maior? É maior ou menor? O reino de Deus é por frutos e não por meta. A meta é que o fruto seja gerado em nós, no tempo de Cristo, debaixo de uma entrega total a Cristo. Então nós precisamos entender que Deus quer gerar em nós frutos. Por quê? Porque os frutos demandam de quem somos filhos. Entra quietinho, criançada, sem correr. Os frutos demandam de quem somos filhos. Se nós temos os frutos do Senhor, as pessoas vão olhar para nós e vão ver Cristo em nós. Por quê? Porque os frutos demandam o nosso Pai. Não há como nós temos o caráter de Cristo sem que os frutos do Espírito sejam manifestos em nós. Existia um homem que veio como homem, viveu como homem, morreu como homem, mas ressuscitou como o Senhor de todas as coisas. E quando ele veio como homem, foi homem, viveu como homem, ele disse que ele estava vivendo na sua vida tudo como homem, para provar para nós que era possível como homem viver nesse lugar. Esse homem chamado Jesus de Nazaré, ele tinha todos esses frutos dos quais nós lemos aqui. E sabe por que ele tinha todos esses frutos? Ele estava dizendo, é possível você como homem caminhar e ser igual a Cristo. Aleluia! Não fique desatento. Crianças, silêncio. É possível nós nos tornarmos parecidos com Cristo, desde que também nós nos entreguemos como Ele se entregou. Queridos, eu quero dizer para vocês essa noite, não trabalhem pelo pão, não trabalhem pelas coisas, mas trabalhem por algo eterno, porque o pão e as coisas vão alcançar vocês. Não trabalhem pelo que é passageiro, trabalhem pelo que é eterno, porque o passageiro faz parte daquilo que Deus vai dar para vocês, na caminhada e na vida de vocês. Se as coisas não estão acontecendo como você gostaria, não olhe para fora, olhe para dentro. Não procure o erro em alguém, olhe para dentro de você. Fala, Senhor, o que precisa ser gerado em mim? O que falta do fruto do Senhor em mim? Você fazer as coisas não corresponde a ter o caráter de Deus. Você ter dons e fluir em alguns deles não corresponde a ter o caráter de Deus. Eu um certo dia estava orando e falando com o Senhor, eu falei, Senhor, se o Senhor não quiser me dar dom nenhum, e eu não fluir de forma nenhuma, eu só quero uma coisa tua. Sabe aquela oração de desesperado? Era essa minha oração esse dia. Eu só quero que os frutos do teu Espírito sejam vivos em mim. Porque se eu não sou maduro o suficiente para administrar o dom que há em mim, tira de mim para que eu não peque contra ti. O que Deus precisa fazer conosco, amados, é alinhar o nosso coração. E a partir do momento que Ele alinha o nosso coração, o dom que Ele depositou em ti será para glorificar o nome dEle. Busque sim, com empenho, os dons, mas não esqueça que o principal são os frutos do Espírito.
para que o nome dele seja estabelecido e glorificado em tudo. Sabe a oração que nós precisamos fazer nesses dias? É a oração de Gálatas 5, 22 e 24. É nós dobrar os nossos joelhos e ficar orando por tempo e por minutos e por horas, dizendo: Senhor, gera em mim paz, gera em mim amor, gera em mim alegria, gera em mim paciência, amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio. No final disso tudo a Bíblia diz: contra essas coisas não há, porque uma mente que é conduzida e controlada pelo Espírito, a lei do mundo e do pecado não se julga mais a você. Quando Paulo diz que essas coisas não é mais condenada pela lei, a lei não dá mais condenação, contra essas coisas não há lei, você não tem uma lei que determine e dê para você punição ou não a respeito disso. Ele está dizendo: a mente de Cristo foi gerada em você e a lei de Cristo governa sobre você. Por isso que ele diz: contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque quando a mente de Cristo é gerada em nós, nós passamos a um estado de escravos de Cristo, e todo o governo de Cristo vem sobre nós, e nós servimos a Ele. Nós não fazemos porque nós queremos alcançar alguma coisa, nós fazemos porque amamos ao Senhor. Sabe o que falta nesses dias, amados? É uma igreja que pare de querer e se coloque perante o Senhor e se prostre e fala: Senhor, eu me coloco por escravo teu, por livre e espontânea vontade, eu quero te servir. Escravo é uma palavra tão pesada. É pesada. É pesada quando o Senhor é pesado, mas quando o Senhor é um pai, ela não se torna pesada. Escravos de Cristo, por amor a Cristo. Homens que se entregam para que os frutos sejam gerados mediante trabalho e esforço e entrega. Não pense que os frutos vão ser gerados de uma maneira fácil. Os frutos vão ser gerados mediante o teu empenho e a tua força que você dedicar a fazer isso. Aleluia! Se coloque de pé.